Está começando Esporte de Peso com Josenildo Souza. Alô, amigos e amigas do esporte, direto do estúdio K-Cast. A partir de agora, mais um episódio do @Esporte de Peso. Inscreva-se, curta, compartilhe. Estamos em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Pois bem, é só ir lá e conferir, se inscrever, curtir e compartilhar para participar conosco. Fazendo inicialmente o registro dos nossos apoiadores, Herculano Forman e Herculano Premium, né, no centro da cidade e na Avenida Cecicunha. Além do posto Terra Nossa, são duas unidades, uma no Brasiliana e outro no Nilo Coelho. Comedoria Escritório, a melhor cozinha da cidade, e o serviço do Alô Comedoria. É só dar uma ligada, conferir, ir lá no iFood e fazer o pedido, chega rapidinho. Radar Automóveis está na rede, tá tranquilo, Fiat é na Radar. Coleta Soluções Ambientais, além de Renove Construtora e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. São 7 lojas, brevemente mais uma, né? Além da loja online, né? Nós temos uma no São Luís, lá na Cecicunha, no Baixão, Cacimbas, Casuzinhas e brevemente na Massaranduba, né? Na Massaranduba. Pois bem, e no centro é de Vige também, né? Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. Além do Luna Ovos. É nutritivo? É Luna Ovos. Pois bem, estamos iniciando mais um episódio. A proposta do esporte de peso não se limita a apenas destacar os atletas de alto rendimento. Na verdade, através de entrevistas, reportagens, debates, o esporte de peso busca dar voz aos atletas locais, contando suas histórias, suas conquistas, seus desafios, e queremos mostrar com isso o talento e a dedicação desses homens e mulheres que muitas vezes enfrentam dificuldades para seguir seus sonhos. O nosso objetivo é inspirar novas gerações, mostrando que, com perseverança e paixão, é possível alcançar grandes resultados. No ar, o episódio desta semana, @Esporte de Peso. Eu estou ao lado do José Carlos de Magalhães Paulino. Ele, casado com a Franciele, tem 2 lindas filhas, a Cauane e a Ana Clara, né? E é o filho do seu José Paulino, em memória, e da dona Maria Salete. Pois bem, o nosso convidado de hoje é o Cal médio volante, o Cal número 5, né, que fez uma história fantástica, se tornou um grande jogador, um grande exemplo de homem, tem sido uma referência, né, na formação de novos valores, também como cidadão, como filho, como pai, enfim, um grande exemplo. É um prazer muito grande, Cal, tê-lo aqui no Esporte de Peso. Eu estou muito feliz com a sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né? Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Josenildo Souza, ao qual tem sido uma pessoa abençoada, não só na minha vida, mas na vida de muitos atletas aqui de Arapiraca, né? Sempre nos apoiou, acreditou, né, na gente, jogadores de Arapiraca, e poder estar aqui nesse momento maravilhoso, participando desse programa maravilhoso, poder falar um pouquinho da nossa história como jogador, né? Do nosso crescimento como ser humano, como pai de família, e falar um pouco agora desse projeto a qual a gente está à frente aqui em Arapiraca, dando oportunidade aos meninos de Arapiraca e região,
né? As oportunidades que a gente teve um tempo, hoje a gente poder passar também para esses meninos é gratificante. Então, agradecer a Deus, muito obrigado. E o prazer é todo meu estar aqui com o meu amigo Josinho Souza nesse momento. Valeu, Cal. E como é que tá a família? A Franciele, a Cauane, né? Eu lembro da Cauane pequenininha lá no estádio, a gente fazendo transmissão, eu e Nelson Filho ali na cabine, ela na frente ali com a mãe. Depois disso já apareceu a Ana Clara, né? Assim? Isso, a Cauane hoje já está com seus 17 anos, a moça, né? E hoje a gente tem a Ana Clara, 4 anos. Cauane, como você falou, né? Sempre ali na arquibancada, mesmo daquela idadezinha, mas era uma força que eu tinha para que a gente pudesse dentro de campo dar o nosso melhor, porque a gente sabia que tinha pessoas ali na arquibancada que dependiam da gente, né? E sempre quando eu entrava em campo, minha família, né? Minha filhinha, minha esposa, e sempre era um combustível a mais para a gente realizar o nosso trabalho dentro de campo. Verdadeiramente você se tornou uma grande referência, Cal. Não só profissionalmente, mas sobretudo nessa relação familiar. A gente sempre acompanhou por ali, você com a Franciele, Isso. com as crianças, tudo, né? Teve os ensinamentos do seu José Paulino, né? Isso. José Paulino em memória, e da Dona Salete, né? Dona Salete tá bem? Tá bem, graças a Deus, né? Minha mãe hoje ela tá morando na Canoa, onde os familiares dela, irmão, depois da morte do meu pai, ainda ficou um tempo ali no bairro onde a gente morava, se criava no bairro Manotel, e ela tomou uma decisão de estar mais próximo das irmãs, dos irmãos dela, mas tá bem, né? Tá com saúde e sempre tá aqui com a gente, 2 dias aqui, 3 na Canoa, mas tá bem, graças a Deus, e agradeço pelo carinho, né, que o Josinho Souza sempre teve, não só por mim, mas por todos os meus familiares. Valeu. Que legal, Cal. Eu me sinto muito à vontade para conversar com o Cal, porque, de fato, o Cal se transformou através da superação, né? Numa grande referência como jogador, e tem sido. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o projeto do Cal, né? E a gente sabe o quanto as pessoas respeitam e o quanto ele aprendeu para colocar em prática. A gente vai desenvolver aqui um papo legal. O Cal sempre foi um jogador de contenção, né, que ficava ali mais para proteger, né, o setor defensivo, mas, de fato, eu já conversei com o Cal aqui, eu digo, Cal, vamos para o ataque hoje, né? E aí ele vai abrir esse coração, vai conversar bastante com a gente, são os ensinamentos, a maneira como ele cresceu, como ele evoluiu, como ele desenvolveu essa relação esportiva, social, e eu fico muito feliz porque a gente sabe, esses dias eu recebi aqui já recebi o Júnior Viçosa, que também é uma grande figura, né, e recebi também tanto o Jota como o André Nunes. E a proposta é essa, é o que eu falei. Eu acredito muito que o esporte é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e, aliado ao esporte, há uma tendência muito grande para que a gente possa crescer socialmente, culturalmente, esportivamente. Então, é muito legal. Eu gostaria, Cal, que você nos falasse aí a respeito de como tudo começou, né? Vai lá na tua infância, como é que você viveu, o que é que você praticou, quem te deu as primeiras oportunidades, como é que surgiu o Cal, que eu falo assim com muita propriedade, né? O jogador e cidadão de referência. Obrigado. A gente, né, chega a se emocionar, né, com essas palavras, porque a gente sabe, né, da pessoa que está vindo e acompanhou a minha carreira toda. E uma coisa que eu guardo no meu coração é uma palavra chamada gratidão. Sou grato, né? E fiquei muito feliz quando você falou, vá buscar lá na raiz, onde iniciou. E desde já que eu queria deixar um forte abraço ao professor Zezinho, né? Zezinho Nascimento. Isso, professor. Um paizão, né, Cal? De muita gente aqui, né? Muitas coisas que eu vivenciei na minha carreira e aprendi. E tive sucesso, né? Eu aprendi em 2002, 2003, o professor Zezinho, tenho botado em prática. E Deus tenha me abençoado, porque o professor Zezinho, como você falou, foi um pai para muitos atletas aqui em Arapiraca. E uma coisa que eu guardei a minha vida toda foi em termos de disciplina. O professor Zezinho, sobre isso, ele era muito rígido. Ele era rígido na disciplina. No controle disciplinar? Isso, porque isso aí ele que falava que era o que fazia a gente crescer. A gente tinha que, desde novo, já aprender a ter responsabilidade, compromisso com as coisas. E eu me lembro de
numa vez que a gente ia jogar em Maceió. A gente saía de 6 horas da manhã, 6 e pouco, onde a gente jogava ali no campo chamado Cleto Marco, em Maceió, pelo Arapiraca. Cleto Marques Luiz. Isso. Tinha um campeonato lá, o Arapiraca participava, e eu lembro que o professor Zé determinava o horário para a gente estar ali no colégio CBC, o horário certinho, e quando dava aquele horário certinho, ele fazia a contagem dos atletas, e era relacionado 18 atletas, mas se tivesse 3 atletas, ele falava, Pita, manda ligar o ônibus, horário, é horário. Deixava, né? Ou seja, assim a gente foi aprendendo e ter responsabilidade, ter compromisso. E os horários dos treinos eram da mesma forma. Se você não chegasse no horário para pegar o material, só no treino seguinte que você ia treinar. Então aquilo ali eu guardei para minha carreira inteira e sempre fui profissional. Os meninos sempre brincavam comigo lá aqui no Asa mesmo. Às vezes o treino era às 15h30, quando era às 14h20, 14h25, já estava ali. Eu estava ali junto com os roupeiros, tomando um cafezinho, que eu gosto muito de café. Brincando, um ia chegando, outro chegando. Ei, cara, tem família. Mas era o profissionalismo, entendeu? Eu sempre procurei chegar antes que chegar depois. Você adotou isso na sua vida desde a base? Desde a base, com o professor Zezinho. Então, nunca aconteceu de você chegar atrasado? Não, teve uma vez só, né? Eu vou explicar também isso aqui. E como é bom a gente ser correto nas coisas. Lógico que não somos perfeitos, mas Deus nos ensina a gente procurar perfeição dia após dia, aprender, né? Fazer as coisas certas. E eu lembro um dia, eu estava vindo de casa, eu morava na Saranduba, e passando ali no trevinho do Coringa, eu parei na faixa do pedestre, né? Da prioridade, e um rapaz veio e encostou no meu carro. Só que daí, quando encostou no meu carro, aí ele ficou um pouco nervoso, preocupado e tal, e eu não estava nem preocupado com o transporte, né? Que eu não só pegar materiais. A minha preocupação era chegar no horário do meu treino. Para cumprir o seu compromisso. Isso, lá, né? Aí eu fiquei, e agora? Deixa o carro aqui, pego um mototáxi, o carro, vou pro treino. Aí eu conversei com o rapaz, disse, fica em paz, não estou preocupado com isso não. Aí deixei o meu contato com ele. Depois, se você quiser me ligar, a gente conversa, mas eu preciso ir, porque eu tenho que chegar no horário. Isso aí eu cheguei uns 10 a 15 minutos. Só que daí já tinha 4, 5 mensagens dos amigos lá, dizendo, oxe, o que foi que houve? O Carlzinho não chegou ainda, Já era uma curiosidade, isso. Né? Você cumpridor das suas obrigações por ali, né? Desse jeito, ó, Didira foi um, Jorginho foi outro, começou a se preocupar. Oxe, o Carlzinho sempre tá aqui, não chegou ainda, aconteceu alguma coisa. É o primeiro que chega? Isso, aí me ligaram, eu expliquei, ó, teve esse preventiozinho, fala que eu tô chegando. E dessa forma foi feito, né? Aí quando chegou o treinador, acho... Era o Beto Almeida, não lembro mais. Aí falou, o Carlos não chegou ainda, o menino foi, defendeu, né? Ele disse, não, o professor teve um imprevisto, ele não é de chegar atrasado. Aí contaram o meu histórico, aí depois ele foi lá, terminou o treino, parabéns, viu? Parabéns, porque eu ia chamar você a atenção, mas quando me passaram o seu relatório desse tempo todo que você está aqui no ASA, foi o primeiro dia que você chegou nesse horário, então parabéns pela sua atitude, continue assim. Então é bom, né, a gente sempre procurar fazer as coisas certas. E voltando... E como é bom, né, Cal, você chegar hoje para sua turma, para sua garotada, você falar com propriedade, porque você procurou fazer o certo, né? Desse jeito, e a gente tem os nossos horários lá, né, de manhã de 8 às 10, à tarde às 15h30. 15h30... Nós vamos chegar lá no projeto. Isso. Mas aí, eu quero que você me fale da questão da tua infância, como é que foi... Difícil, né? Não foi fácil, porque meu pai era agricultor, né? E a gente tinha aquelas dificuldades, mas isso nunca impediu da gente ir em busca do nosso sonho. Eu tinha um sonho desde criança, né? E eu lembro que alguns jogos o meu pai me levava, dá vontade até da gente chorar, para assistir alguns jogos do Asa. E meu pai ali com aquela emoção, torcendo pelo Asa. Ele sempre torcedor do Asa. Torcedor doentíssimo. E eu ali na arquibancada, e eu tinha aquele desejo, se eu pudesse estar ali dentro do campo para ajudar o Asa a ganhar, para só ver o meu pai feliz. Essa era a minha vontade. Assim, às vezes o Asa... Você sempre teve esse sonho, né? Desse sonho. Às vezes o Asa perdendo e o meu pai nervoso, como o torcedor fica, né? Eu via aquela tristeza do meu pai e eu dentro de mim, se eu pudesse estar ali. Aí eu já tinha essa vontade de ser jogador, aí fui buscando mais. Eu digo, vou vestir essa camisa aqui, vou dar esse orgulho ao meu pai. E você definiu como meta mesmo de vida, né? A dificuldade era grande, porque a gente tinha... Eu mesmo trabalhava um horário, treinava outro no Arapiraca, pro Zezinho. Às vezes era ali no Colégio Bom Conselho, às vezes era no CEASA. O professor ficava com aquela dificuldade dele, arrumando campo pra gente treinar. Mas nunca desisti, né? Hoje eu perseverou, né? Desse jeito. Hoje eu falo muito pros meninos, seja grato, né? A Deus, ao pai de vocês, por pai de vocês hoje pode colocar vocês num projeto, tipo, não só o nosso, mas tem muitos projetos aqui em Arapiraca, Asa, Cruzeiro, Flamenguinho, Moisés, Professor Olavo, e eu fico feliz com tantos projetos que tem na nossa cidade, que são mais oportunidades. O Moisés também passou aqui com a gente. Isso, e a gente não teve isso, né? Eu saía do bairro Manotela até o CEASA,
E hoje eu brinco com os meninos, né? Tem pai que comprou uma necessairezinha para os meninos, essa necessaire que o jogador usa, aí porque não é de marca, aí tem menino que não quer usar. E eu falo para eles, a necessaire do professor Cal era a sacolazinha, essas... Chiadeira, essa de Isso, supermercado. botava minha chuteirinha ali, ia pro Ceasa, com o maior orgulho, entendeu? Então, eu iniciei no Arapiraca, depois o professor Zezinho recebeu um convite para ir pro Asa, tomar conta da base do Asa. E como parceria, ele levou todos nós jogadores do Arapiraca para o Asa. Eu fiquei um ano, o professor Preá era o treinador, não sei, hoje não conhece. O Preá, o ponto esquerda que jogou no Asa? Que ele foi muito... eu acho que ele foi muito treinador ali da Casal. Da Casal, Sabe é verdade, é o Preazinho. Joguei muito futebol com o Preá. Gente boa demais, né? Aprendi muito com ele. Por isso que eu Preazinho era dessa finura, assim, ó, agora bem magrinho. Ele agora tem... Eu vi ele esses dias, vi ele esses dias, deu um abraço. Ele reclamando do joelho pesado, né? Cheio de dificuldade. Até marquei para ele lá dar uma palestra para os meninos, ele ficou deu um abraço nele, ele se emocionou. Tem um irmão, o Lula, que também jogava muita bola. Né? Era Pronto. Um meia. Preá era ponta esquerda, o Lula era camisa 10 ali, mas um 10 canhoto mesmo, daquele que olhava o campo assim por cima. Que... O Né, vamos dizer, o Né. Era pronto. Era impressionante. A mesma relação. Você chegou a jogar com o Né? Só contra, né? Só contra. Né? Mas eu acompanhei ele aqui no Asa, estava iniciando quando ele estava aqui no Asa. Aí, em 2005, a gente foi para o Itabaiana fazer um amistoso, onde o treinador era o Paulo Silva. Sim, aí você... amistoso de base ou profissional? Não, de base, porque o Itabaiana ia para a Copa São Paulo e lá o diretor da base era o professor Freitas e o professor Freitas era o treinador do profissional e diretor da base, em 2005. Sim. E Paulo Silva, treinador. Paulo Silva, para quem não conhece, né, na história do Asa, era um ala esquerdo, assim, de muita qualidade. O Paulo, você chegou a vê-lo não, né? Jogando. Não, mas ele falava muito pra gente. Mas é verdade, e assim... Carequinha, isso. Carequinha, mas o Paulo, naquele período lá para trás, ele já era um jogador moderno. Né? Porque há bem pouco tempo era lateral. Lateral mesmo. Lateral só se preocupava em marcar o ponta, né? Mas Paulo Silva não era marcador só. O Silva ele já evoluía, já fazia ultrapassagens modernas. Para a época, era assim uma coisa bonita de ver o Paulo Silva jogar futebol. Só era ruim de uma coisa. Eu, como dirigente, Paulo Silva como jogador. Meu amigo, para fazer contrato com Paulo Silva, era a coisa mais difícil do mundo, né, Paulo? Ele acho que está pro lado de Sergipe, ainda reside para lá. Aí vocês foram para um jogo lá. Isso, aí nesse jogo, né, Deus nos abençoou e eu fui bem na partida. Após o jogo, o Freitas procurou o professor Zezinho, falou que tinha gostado do meu futebol. E com 2 dias, o professor Zezinho disse: garoto, o pessoal do Itabaiana não gostou de você, tanto Paulo Silva como o Freitas, e quer que você vá para lá. Nessa época, tu tinha o quê? 18 já? 17. E eu vou mandar você para lá porque eu confio em você e sei que não vou me decepcionar. Olha a responsabilidade já, você com 17 anos. Entendeu? Aquilo ali dentro de mim, eu digo: obrigado, meu Deus, porque escutar isso do professor Zezinho. E ele tá dizendo: só tô lhe mandando, garoto, que ele chama de garoto. Ele não quer chamar. Garoto, só tô te mandando porque eu confio e sei que você não vai me decepcionar. Você vai estar representando o meu Arapiraca e a mim. E eu vou te mandar para lá. Aí ali eu fiquei muito feliz, arrumei a minha sacola. O professor Zezinho tinha um carrinho que era um carro verde, esqueci o nome daquele carro, que parecia, a gente chamava nave espacial, um carro. Era uma Opala, acho que era uma Opala. Eu acho que é esse mesmo. Quando ele chegava, a gente dizia: chegou o professor Zezinho com a nave espacial, o carro... Ali ele foi me buscar em casa, né? Botou a minha malinha lá, lembro como hoje, me levou ali de frente à rodoviária. Tem um diretor chamado Sr. Lourenço, já nos deixou, tá com o Eterno lá. Lá nos recebeu de uma forma maravilhosa. E aquilo ali eu guardei, né? Eu tinha uma honra e eu tinha um legado. O primeiro vínculo foi com um clube de fora, com o Itabaiana. Isso, por isso que eu quero chegar lá. Aí o que aconteceu? Chego lá, eu tive que me profissionalizar, por causa que eu tenho um vínculo com a Asa, aí para ser livre, aí já... Tem que me profissionalizar. Tem que fazer o contrato profissional. Isso, aí treinei uns dias com o professor Freitas, no grupo profissional, por ele ter me visto jogar, ele disse: deixa ele aqui uns dias comigo. Aí ali eu treinando, aí em poucos dias ele me chamou: vou lhe profissionalizar, garoto, e a partir de hoje você vai ficar aqui com a gente. Aí fiquei 2005 todo Itabaiana, fazendo parte daquele grupo do Itabaiana, foi campeão com o professor Freitas. Isso, 2005. 2005. Além de Freitas, Paulo Silva, quem é que você se recorda desse grupo do Itabaiana? De jogadores? Sim.
Tinha muito da Paraíba, o professor Freitas levou muito jogador da Paraíba. Tinha o Márcio, volante, tinha o Augusto, lateral. Aquele de Alagoas tinha o Fabinho, zagueiro. Tinha um goleiro que agarrou no CRB, rapaz, o Paulo César, o nome dele, Moreno. O NEM estava lá nessa época? O NEM. Jonas, um meia maguinho. Jonatas, acho que é Jonatas. Isso. Muitos jogadores que o professor Freitas sempre levava da Paraíba. O NEM estava lá com a gente. O Berg, centroavante. Muitos jogadores que eu lembro ali de 2005, que trabalhou. E todo o clube, o professor Freitas aí, gostava de levar aquele jogador. Você ficou quanto tempo lá no... Fiquei um ano. Um ano, aí retornando para aqui. Por isso que eu quero falar como é bom ter pessoas de Arapiraca que acreditam nos jogadores. Né? Você falou deixando de um profissional que teve aqui, o Jota. Né? Jota, ele foi um paizão para muitos jogadores aqui de Arapiraca. Né? Eu admiro ele sabe o carinho que eu tenho. Ele carrega essa qualidade. Isso. O Jota carrega essa ele qualidade. sempre apoiou os jogadores de Arapiraca. E eu lembro que um dia eu cheguei, aí a gente se encontrou. Não sei se o amigo Josinho conhece um rapaz chamado Tutano. Foi o roupeiro do Asa. Pessoa maravilhosa. Às vezes as pessoas olham pelo que ele é. A gente até conversou sobre isso aqui, entendeu? O Jota. Às vezes falta o reconhecimento, né? Isso, entendeu? Falta pela simplicidade do cara. Entendeu? Porque as pessoas às vezes olham a nossa riqueza por fora, mas a riqueza dele toda está por dentro, que é o coração. Tutano tem um coração maravilhoso. E ele me ajudou bastante, porque ele passou por Jota. Jota tem um menino aí. Como ele era roupeiro e tudo, né? Sim. Menino muito dedicado, esforçado. Jota, nós tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar esse menino. Aí o Tutano me apresentou o Jota, né? Aí o Jota, vou começar a acompanhar ele jogando, como o Jota já estava no profissional, e chegar um pouquinho cedo para ver a gente jogando. Aí o Jota disse, vou lhe indicar pro Moisés. Aí você volta para a base do Asa, é assim? Aqui era Arapiraca. Aí como o Tutano já me conhecia da base do Asa. Depois que você voltou de Itabaiana. Isso, aí eu fiquei por aqui um período. Aí o Tutano disse, tem um menino aí que tá aqui, rapaz, tava com a gente, foi lá pro Itabaiana, mas a gente não pode ficar parado, não. Aí o Jota, quem é? Aí o Cal. Aí o Jota me indicou pro Moisés lá pra Curipe. Moisés, vamos dar um volante aí. Tá, ainda não foi o Asa aí, né? Não, aí, Moisés, vamos dar um volante aí, viu? Observa esse menino aí com carinho, que é meu, o Jota disse, né? Lembra como hoje, professor, grato a Deus por tantas pessoas boas que Deus coloca em nossas vidas, e às vezes tem ser humano que diz assim, não preciso de ninguém, né? Eu faço. Não, todos nós precisamos de ser humano aqui na Terra para conseguir o nosso objetivo, né? Deus sempre manda pessoas boas do nosso lado, e o Jota tem sido uma bênção, não só para mim. Você cumpre direitinho, você é uma pessoa saudável, que não atropela ninguém, que faz as coisas, aí as coisas chegam naturalmente. Desse jeito, meu amigo, desse jeito. Aí fui pro Curipe, fiquei lá 2006, 2007, onde eu fui bicampeão pelo Curipe, né? Pra você ver como é as coisas maravilhosas, ó. 2006, 2007, fiz parte do grupo do Curipe, né? 2007 joguei uns jogos bons lá. Aí o treinador de lá, Marco Magalhães e Moisés. Aí 2008 quem vem pro Asa? Marco Magalhães. Só que eu sentia, você sente quando o treinador quer colocar-se para jogar, mas também aqueles jogadores Jânio, Jaelson, Babá, os cabas de nome. Lá em Coruripe. Lá no Curipe. Pô, ela em Curipe era uma benção, entendeu? E eu começando ali, junto com o Aldalho e tudo. Mas eu senti que o Marco Magalhães queria. O Nego Doido estava lá também? Isso, a gente começou lá e Aldalho. Aldalho vem aqui também fazer resenha. Pronto, aí o Aldalho lá no Curipe. Aí a gente sentia que o treinador queria botar a gente para jogar, porque nós novinhos, aquela força. Novinho também, isso, né? Nessa época. Aquela raça, aquela vontade, mas só que os caras de nome, experiente e bem, jogando bem ainda. Jaelson, Jânio, Babá, Pedrinho, os caras. Aí eles veio pra cá e disse, Moisés, pergunta se o cara quer vir pra cá. Eu sonho de jogar no Asa, vou pensar 2 vezes em profissional. Isso. Aí o Moisés ficou como auxiliar do Marco Magalhães aqui, né? O Moisés já tava aqui na base. Aí o Marco Magalhães vem do Coruripe pro Asa. Pro Asa, né? Aí o Moisés disse, rapaz, o Calzinho é daqui tudo. Aí o Marco Magalhães pergunta se ele quer vir. Eu pensei 2 vezes. Aí, de 2008 para 2015, a gente ficou vestindo a camisa do Alvinegro. Você vestiu a camisa do Asa durante quanto tempo? Porque depois eu saí, retornei, mas foram quase 9 anos. Quase 9 vestindo a camisa do Asa. Só que tive 2 saídas e retornei. Depois tive outra oportunidade, aí foi na hora que eu já tomei a decisão. Bicampeão no Coruripe. Isso. Né? E no Asa, quantos títulos você conquistou? Finalista, a gente chegou de 2008... Aí a gente perdeu pro CSA. Não. Aí em 2009 a gente chegou campeão. 2010 a gente chegou na final, perdemos pro Muricy. E 2011 a gente chegou campeão novamente. E 2012 a gente perdeu pro CRB. Então foram 5 finais seguidas, onde a gente foi campeão 2 vezes. Tive a conquista da Copa Alagoas, em 2015. Foi uma Copa onde a gente tinha um grupo maravilhoso, a gente foi campeão invicto. E a gente tinha certeza de que a gente ia brigar pelo título do Alagoano e tinha grande chance de ser campeão.
invicto também do Alagoano. Foi onde aconteceu uma situação que hoje até me deixa triste, mas foi um jogo lá no Trapichão, a gente CRB na semifinal, onde eu tive uma expulsão, que até hoje eu me pergunto como fui expulso daquela forma. A CRB, acho que 12, 15 minutos de jogo, né? Embora tenha sido um jogador forte na marcação, de pegada, mas assim, um jogador quase que não foi expulso, não é isso? Não, na minha carreira toda, eu tive 2 expulsões. Foi essa que até hoje eu me pergunto, e uma lá contra o Ceará, Copa do Brasil, onde o resultado estava nos favorecendo e eu tive que ter a escolha. Ou matava a jogada, ou tomava o gol. E eu sempre aprendi com o treinador, às vezes, né? uma situação como essa o treinador exige, sempre né? nos falou, né? Entre o cartão e o gol, toma o cartão e vamos para a barreira e vamos lá se virar. E aí, aquilo ali eu tinha dentro de mim. Esse jogo que você foi expulso na Copa do Brasil, isso. Foi aquele que o Asa venceu por 2-1? Isso, nos pênaltis a gente classificou. Isso, lá do Ceará, a gente classificou. Mas foi o gol do Léo Gamalho ou não? O jogo do Léo... Não, ali foi a semifinal da Copa Nordeste. Né? E ainda, aqui no Asa tive esses 2 títulos. Tive a Copa Lagoas, né? A gente foi finalista do Brasileiro da Série C, onde perdemos para o América. E finalista da Copa Nordeste, onde perdemos para o Campinense, né? Então você estava no acesso, né? Isso, 2009. A série B, né? Batalha do Acre, onde a gente passou aquele momento difícil. Lá, né? Você chegou a entrar naquele jogo ou não? Joguei no jogo daqui, né? Que a gente patou que aqui estava suspenso o Jota e o volante que era do CRB, o Ivo Bialtão, que jogou no CRB. Jogava Jota e ele. Aí no primeiro jogo que contra o... Jailson, não? Não, era Ivo, o nome dele, meu Deus, jogou no CRB. Eu não me recordo, não. Aí ficou suspenso ele e o Jota. Né? E tinha eu e o Gueba. Lembra o Gueba jogando assim? O Gueba. Aí o professor Vica ainda teve até uma pressão do pessoal, contrata o volante para esse jogo todo. Aí o professor Vica é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Por isso que a Jesus é muito, assim, sabe, nas palavras e feliz, porque quando a gente faz as coisas certinhas, a recompensa vem, entendeu? E eu lembro como hoje ali no César, o Vica chamou eu e o Gueba. Ele disse, não tem o Jota nem o I, porque os 2 vinham sendo titular na Série C, às vezes um cansava durante o jogo, entrar ele e o Gueba, né? Fechar a casinha e tal. Sim. Mas o titular da posição era o Jota, que era o nosso capitão. E o Vica disse, torci os 2, né? Sugiro para mim até contratar volante para esse jogo do mata-mata contra o Rio Branco do Acre, mas quem vai jogar é vocês 2. Vocês 2 vêm ralando, buscando, aguardando a oportunidade. A oportunidade tá aí, vou colocar os 2 na arena aí. Vai jogar você e o Guima. E a gente, para a glória de Deus, a gente jogou bem o jogo daqui, onde a gente empatou 1-1. E no jogo de volta, normal, né? Eu e o Guima saiu, voltou os 2 titular da posição. Mas o grupo era muito unido, o grupo era muito fechado, não tinha vaidade, entendeu? A gente, todos os dias, cada um buscava o seu espaço dentro de campo e deixava o professor Vica decidir quem ia jogar. Então isso faz diferença, entendeu? Muita diferença. Tem jogadores que não pensam assim, né? Por ter um nome, porque joguei tal canto, tal lugar, quando chega, acho que tem que ser o titular. Ô, Jota, reparando, falando do Jota, eu acabei trocando aqui as bolas. Ô, Cal, e a tua posição sempre foi aquela mesmo, de volante? De volante. Eu iniciei como meia, né? Aí, por ser aquele jogador voltado dentro de campo, mesmo na base, eu gostava muito de ajudar, entendeu? Eu não gostava de ver o meu time sem a bola. Às vezes eu fugia da minha característica e ia fazer um lateral, de zagueiro. Aí ali peguei um treinador e disse, vou adaptar você aqui, porque você tem muita força, muita raça. Ô, Pita, né? Garoto, você aqui marca por esses 4 meio de campo, então eu vou ganhar essa parte sua aqui. Porque ele sabia que eu era muito dedicado dentro de campo, entendeu? Aí essa atitude foi benéfica para você? Foi, porque graças a Deus, né, a história que eu tenho hoje dentro do futebol, né, e sou conhecido como, até mesmo a marca do meu projeto é Cal 5, né, primeiro volante, antigamente de cabeça de área, né, falavam. E ali a gente foi se adaptando, até tem umas pessoas que dizem, o Cal não passa de meio de campo, não passa no meio de campo, porque a torcida quer ver você dando drible, você fazendo gol, mas a gente sabe mas que... você sempre foi muito essencial. Isso. E assim... Chegou a atuar depois que você se firmou como titular, como jogador número 5 de proteção, de primeiro volante. Chegou a atuar em outra posição, não há necessidade, não? Sim, joguei pelo lado, a primeira linha, como lateral direito, né? Algumas situações no jogo, até o Leandro Campos jogava losango, me botava pelo lado do campo. Bigode. Isso, Bigode. Bigode assumiu agora... O Juazeirense. Sempre estou falando com os amigos assim, que a gente guarda, né, essa amizade boa.
Aí eu tinha o Basílio, né? Lembra o Basílio, volante. Lembro. Aí o Basílio jogava a mesma característica que a minha. Aí o Basílio centralizado, o Marco Vinícius de um lado e do outro. Saía mais, tinha mais liberdade. Nós vamos adiantar esse jogo, mas eu ainda vou voltar um pouquinho mais atrás. Tá. Você verdadeiramente viveu uma grande parte da sua vida num bairro vulnerável. Isso. Um bairro que oferece, ainda hoje, nos tempos atuais, muita relação com a bebida, Isso. né, com o álcool, com drogas, enfim. Como é que foi a infância do Cal vivendo ali no bairro Manuel Teles? Jones, como você falou, realmente, né, complicado assim, entre aspas, né, porque a gente sabe que não é o local que vai fazer a gente vencer, a gente, dentro da gente, tem aquela raça, aquela vontade, aquele querer, e as dificuldades foram grandes, né, mas eu até quero aproveitar e deixar nessa entrevista uma palavra a qual Deus nos ensina. Um dos mandamentos que a palavra de Deus diz é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você escutar, você estar atento no que seus pais falam, é você respeitar e ser obediente. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente é abençoado, o Senhor Jesus Cristo acrescenta nossos anos na terra e tudo que a gente faz, a tendência é dar certo, porque é a Bíblia que nos ensina. E uma coisa que eu sempre aprendi e temi foi respeitar os meus pais. E hoje eu entendo o porquê de tantas as vezes meu pai, mesmo jeitão simplesinho dele, e falava: Cacau, não anda com fulano, Cacau, não vá para lugar, que ele me chamava de Cacau. Às vezes ele tá jogando no campo, não vá mais para aquele campo, não vá mais para esse local. E eu aprendi que os primeiros anjos que Deus coloca nas nossas vidas é os nossos pais. E aqui fica uma mensagem, porque hoje tem muitos jovens, com seus 16, 17 anos, já se acha dono da verdade, já se acha dono da sua vida. Mas eu quero deixar, não pare de ouvir os seus pais, entendeu? Porque são os primeiros anjos que Deus coloca na nossa vida para nos aconselhar. E hoje eu vejo tantos amigos que eu tinha, que para mim era bom, e entre aspas, porque eu andava, jogava bola e tudo, e esses amigos hoje não estão no meio de nós, né? Mas graças a Deus nunca... Por outros caminhos. Isso, traçou outros caminhos, e hoje eu enxergo que meu pai já enxergava, eu desde novo ali, meu pai já estava enxergando lá na frente. E os conselhos do meu pai foram muito importantes, né? Porque a gente começou a selecionar, dividir, já comecei a jogar bola, onde tinha aquelas amizades que já pensava de uma forma diferente, mas eu estava ali só no objetivo de jogar bola, minha vontade era só jogar, mas já tinha outros, já estava pensando... Família de quantos irmãos, Cal? Somos 5, Sim. 4 homens e uma moça e uma mulher, né? Todos se criou desse jeito, né? Com os ensinamentos do nosso pai, sabendo que as coisas não é fácil, todos os dias correr atrás de seus objetivos, e assim foi. Todos eles, os 4 irmãos e a irmã, todos eles encaminhados na vida, cada um na sua situação, todos eles cuidando direitinho da vida. Isso, graças a Deus, né? Como falei, né? Isso chama-se embasamento familiar. Desse jeito. Embasamento familiar, é o que o Cal viveu, que na verdade a gente está falando de uma comunidade vulnerável, isso. Com problemas sociais assim, a olho nu, né? A olho nu, as pessoas bebendo, as pessoas envolvidas com drogas, tudo mais. Mas fica aí o exemplo, né? É o Cal que se tornou um excelente jogador e, assim, uma pessoa de relação social, é um cara respeitado hoje em toda a sociedade, confiável, né? A gente vai falar daqui a pouco do projeto Cal 5, que é o projeto dele, né? E, na verdade, ele, na superação, conquistou toda essa confiança e se tornou quem ele é, né? Um pai de família, a filha já prestes aí, já se encaminhando para buscar a sua formação. Então, isso, de fato, é isso que a gente vai fazer daqui, um canal de relação social, para que quem esteja nos acompanhando saber que é possível sim, mesmo diante das dificuldades, mas é possível, com um bom acompanhamento familiar, com uma boa relação social, chegar onde o Cal chegou. E aí você teve todo esse histórico, aí depois desse período no Asa, você ainda saiu para jogar fora? Qual foi o teu último clube? Meu último clube foi o Docimel, da Bahia, né? Interior da Bahia ali, cidade chamada Piauí,
muito longe, né? Foi 2020. Mas a gente teve uma passagem também nacional, na Amazonas. Muito bom mesmo, um ano lá. Com o professor Heriberto da Cunha. Heriberto da Cunha. Gente boa, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito com ele. Baixinho, gente boa. Isso. 2015 eu Falei recebi... com ele esses dias. Foi, né? Falei. Pessoa maravilhosa, entendeu? Tem um carinho muito grande, me ensinou muitas coisas. No dia que ele me ligou, a gente tem acompanhado a Amazonas, televisão, só o quê? Mata, água e tudo. Aí a Amazonas não estava na Série C aqui no Asa, né? 2015. Mas é onde entra aquele que nós falou, gratidão, né? Eu sou grato pelo que o professor Heriberto tem feito por mim aqui no Asa. E jamais eu ia dizer não. E meu contrato estava se encerrando aqui. E deu tudo certo, a gente foi para lá, né? Honrou o contrato lá na Amazonas. Coisas boas, cidade maravilhosa, né? Totalmente diferente do que eu mesmo imaginava. Que a gente imagina aqui. Quando a gente chegou lá, minha esposa até hoje é apaixonada, o moço foi nos visitar, é apaixonado pela Amazonas. E eu aconselho, quem puder ir, né? E não foi ainda em Manaus, né? Prestigiar aquelas coisas maravilhosas. Teria dado para jogar mais um tempinho, não tinha? Teve algum problema de lesão grave assim durante a sua carreira, não? Não, gente, olha, até os meninos, né, sempre ficam falando comigo, rapaz, quer que esse homem come, quer que esse homem coma. Eu digo, rapaz, é só cuscuz. E coringa. Porque é impressionante, que graças a Deus, quase 20 anos de carreira, a única lesão que eu tive foi a clavícula que eu quebrei contra o Ceará, né, que me afastou por 3 meses e meio, 3 meses e meio dos gramados. Mas olha que eu era intenso, né, era força física, todos os jogos era aquela intensidade. E durante a minha carreira não tive nenhum tipo de lesão, né? Mas o que foi nos fazer pensar em parar, o futebol foi mudando muito, entendeu? E pra gente chega numa idade e a gente... Mas você parou com o quê? 32, 33? 33. 33 anos. A gente começa a sentir que os mais experientes que a gente começa a chamar no futebol começou a perder espaço, até mesmo porque o futebol, principalmente no nosso Nordeste, né? O estadual é muito curto, né? E quando termina o estadual, o que nos resta é uma copinha, é uma segundinha. E hoje o futebol, a segundinha é sub-23, 5 acima da cidade. Até mesmo a primeira divisão, hoje os clubes menos estrutura, chega um empresário para administrar. Aqueles empresários têm os seus jogadores jovens, lógico, eu entendo, é investimento, ele tem que botar na arena para jogar, para ter o seu retorno. Então você já com a idade vai perdendo espaço, né? E aquilo ali a gente foi notando. E eu tinha esse desejo desse projeto, né? Guardei no meu coração tudo que fizeram por mim no início da minha carreira. Acreditaram, me deram a oportunidade. Eu falei, no dia que eu parar, Senhor, eu quero, né, que o Senhor me abençoe, que eu possa ter um projeto para ajudar de alguma forma. Seja formando jogador, cidadão de bem, mas que eu tenha essa oportunidade de alguma forma fazer algo para essas garotadas da nossa cidade. Na tua carreira, a gente vai já entrar nesse mérito aí do projeto Cal 5. Na tua carreira, de quando você iniciou na base até o último dia que você jogou profissionalmente, o que é que mais te marcou, Cal? Rapaz, falar assim, no dia que eu fiz o gol com a camisa do Asa. Que legal. Desculpa, viu? Não, pode extravasar isso aí, Cal. Porque é que não falei aqui no início, né? Eu tinha um sonho de estar ali para ajudar o meu pai. Isso, entendeu? Isso. E você me fez emocionar também. E não tem dinheiro no mundo que pague aquela alegria que meu pai sentiu naquele momento. E muitos brincam, né? Tava no jogo, atrás de gol. Você sabia mais ou menos onde ele se posicionava? Sabia. Ó, foram 2 anos. Eu gostei aí. Conta essa história direitinho. Como é que foi esse gol? O meu pai... Deixa eu dar. Meu pai, todos os jogos, ele tava lá no Municipal, né? E teve um período que a gente ficou subindo para o campo, no vestiário do meio, onde os árbitros, né? Que tava a reforma, né? E meu pai sempre ele ia ali e ficava no alambradozinho, segurando com a mãozinha deles. Aí toda vez que eu subia para aquecer, você já sabia que ele estava ali, entendeu? Sim. Aí os jogadores subiam, a gente sempre subia brincando ali, aquela turminha nossa, mas quando chegava ali eu travava, porque eu tinha que olhar pro meu pai, tirar o chapeuzinho dele. Sim. E olhar para ele, eu benção, pai, ele já abençoou meu filho, boa sorte. E ali ele voltava, ia pro gol, na entrada do estádio, né? Era o cantinho que ele ficava. Então aquilo ali, eu passei 2 anos vestindo a camisa do Asa,
E por alguns jogos, né, eu não tava aquele carro que todo mundo conhecia. Porque era que não fosse uma força que vinha para mim através de meu pai, naquele incentivo que ele me dava quando eu entrava em campo. E no dia que saiu o gol... Toma uma aguinha aí. E no dia que saiu o gol, aí eu ficava sempre no meio de campo. O treinador era Heriberto da Cunha. E eu aqui em pezinho, aí eu avisei o meu pai. E o Lúcio em campo, normalmente, que cobra o pênalti é o Lúcio. Aí subiu no desejo do meu Lúcio coração. Maranhão. Isso, tava em campo. Foi asa e quem esse jogo? E CSE. CSE. Aí eu, meio de campo lembro, lá... a gente fez uma resenha depois do jogo. Isso. Foi? Aí o Gaúcho, zagueiro, e eu e ele assim em cima eu lembro como hoje, ali no meio de campo aqui. Quanto tava o jogo? 3-1 pra gente. Ah, dava pra arriscar. Isso aí... Quanto tempo do jogo? Não, ainda tava no começo do segundo tempo. Tava no começo do segundo tempo. Aí eu, naquela hora ali, eu olhei, eu disse a oportunidade de eu dar essa alegria ao meu pai. Aí Legal. se você for olhar a filmagem, dá pra ver... Quer dizer, não era uma vaidade pessoal sua Não. fazer o gol. Era oferecer ao meu Paulino, pai. né? Isso. Aí eu disse a oportunidade agora de fazer essa alegria do meu pai. Aí eu não cheguei lá tomando a bola do Lúcio e vou cobrar, não, porque a gente sempre tem que respeitar. Mas isso não é do seu perfil. Você isso, aí eu, e o Lúcio era quem batia os pênaltis. Isso, eu saí do meio de campo, fui lá pro senhor Heriberto. Deixa eu cobrar esse pênalti, fazer o gol pra alegria do meu pai. Aí ele disse, vai, garoto. Aí eu fui no trote, cheguei lá, lembro como hoje. Eu disse, Lúcio, deixa eu cobrar esse pênalti, fazer o gol do meu pai. O Lúcio disse, só se for agora, meu garoto. Me deu a bola assim, né? A humildade, né? Fosse outro, né? Brigando pela artilharia naquele ano. E eles façam. E todo mundo me pergunta hoje, que tranquilidade foi aquela para cobrar o pênalti e tudo, né? E eu digo, foi amor de Deus. Rapaz, você acredita que naquele lance, naquele jogo, naquele lance, naquele momento, foi uma energia assim muito positiva de todo mundo. Todo mundo queria ver aquilo. Quando você pegou, eu lembro o Nelson narrando, eu estava comentando, quando você pegou a bola, o Nelson vibrava. Né? Você tem essa narrativa? Tem, ele mandou para mim, depois eu tinha a filmagem dele também, eu tenho filmagem do gol e tudo. E, Janir, quando eu fui pra bola, você acha que eu olhei pra goleiro, pro gol? Eu só avisava meu pai. Já olhava, já vi o sorriso dele, entendeu? Você já marcou lá? Marquei, mentalizei o canto, eu falei aqui, meu pai vai... Aquela alegria que ele quer sentir até hoje. Aí tu bateu do lado esquerdo ou do direito do goleiro? Lado esquerdo goleiro, lado direito goleiro. Lado direito goleiro. Aí lembra ali... quem era o goleiro, não? Não lembro. E veio aquela zoeira dos caras do CSE, não? Vai perder, não sei o quê. Isso. Aí o vovô, meu amigo, nós jogamos junto com ele. Vovô lateral. Vovô lateral, né? Que eu fui pra bola. Sai daí, Carlos. Você nunca fez o gol, quer fazer contra o CSE. Eu disse, o dia é hoje, vovô. Essas resenhas do futebol. E tem uma emoção diferente fazer gol no CSE, né? Isso. Então eu fiz aquele gol e ficou marcado, né? Muitas coisas no futebol, mas aquele momento eu guardo até hoje. Aí você vai lá, guarda e corre em direção ao seu pai. Isso, passei vibrando com ele, depois estava a minha esposa, a Cauaninha lá, até que o menino brinca, o menino disse, você aproveitou o momento, você fez 10 comemoração. Eu disse, claro, eu sei lá quando é que eu ia fazer outro... Eu sei lá quando é que eu ia fazer outro gol, então aproveitei o momento, comemorei com meu pai, com a Cauaninha, com a Flama, dei beijo, coração. Então foi um momento que ficou marcado. Porque, na verdade, para quem não conhece a história do Cal, para quem não lembra desse jogo, ou para quem não acompanhou, o Cal sempre foi um jogador muito forte na marcação. Isso. Essencialíssimo, assim, na composição, né, de agrupamento, de condição de jogo. Ele sempre foi muito importante. Mas, assim, o fato de ser um primeiro volante, ele estava mais distante do gol, não pisava na área, assim, com muita frequência. Então, de fato, foi um momento marcante, uma coisa... legal, causou muita emoção em todos nós. Né, em todos nós. Aí, na tua trajetória profissional, teve outro gol ou só esse? Eu sempre brinco, né? Eu fiz alguns jogos, os gols já como profissional, mas não tenho registro, não tenho gol marcado. O menino diz, não, então só fica com aquele mesmo carro e tá tudo certo. só vai anotar o que todo mundo viu. Isso, porque quando eu falo, o menino não acredita, né? Eu digo, não, fiz, rapaz, já como profissional, fiz gol, tá? Não, a gente só vê isso aqui, sem mostrar. Aí eu não tenho registro. Que é o motivo de fazer a resenha, isso, né? Mas é bom, entendeu? É que você falou, o importante é sempre quando eu jogava, eu pensava no todo. Essa resenha durou um tempo todo, não foi? Até hoje, né? Até hoje, futebol é uma benção, né? Quem tava nesse jogo, dos meninos daqui, dos parceiros daqui? O Dálio, Jorginho, Didira, Veneno é uma benção, eu tenho um carinho muito grande para aquele Veneno. É muito jogador aqui que for falar, mas aquela turma nossa que
ficamos aqui quase 10 anos vestindo a camisa do Aço, fazendo sucesso. Então, esse foi o momento da tua história como jogador, né? Foi o momento Isso, ficou marcado, né? Tem outros, que nem eu falei, a minha oportunidade que eu tive no primeiro jogo com a camisa do Aço, um jogo difícil. Lembra contra... O CRB lá na Pajuçara. Na Pajuçara. Por isso que eu... Quanto foi esse jogo? 5-2 pra gente, mas vou contar a história do jogo. Não foi um jogo fácil, não. Inclusive, o Moisés era o técnico. Pronto, ainda eu quero chegar. Aí Moisés contou aqui que, na ocasião, você comentou com ele, disse, ó, o Josenildo Souza disse que achava um risco botar um menino tão jovem assim e tal, não sei o quê. Mas assim, Carl, na verdade, não foi uma opinião para... desfazer a tua qualidade, mas assim, era até como uma questão de preservar né, o teu lado profissional, não teve maldade também. Eu sei disso, não, eu comentei com ele assim, eu falei que eu sempre fui grato, entendeu? Porque no dia, nós perdemos em casa pro Ipanema, o treinador foi mandado embora. Quem era o treinador? Da Paraíba, da Laça, não esqueci agora, fiquei memória, era da Paraíba ele. Sei. Aí no dia seguinte, Moisés ficou sabendo que ia assumir esse jogo contra o CRB, até definiu o outro nome. Aí na hora que Moisés assumiu, ele ligou pra mim. Cal. Era o Fernando La Salve ou não? Não, né? Não, era da Paraíba. Aí o Moisés assumiu e ligou pra mim. Cal, fiquei sabendo agora, eu vou colocar o time no domingo contra o CRB. Se prepara aí que você vai jogar. Moisés, na quinta. Como é importante, né? Por isso que eu sempre falei aqui, não foi no início da entrevista, ser humano precisa ser humano, sempre ter aquele que vai acreditar, vai apoiar. Todo mundo quer um afago, né? Isso. Todo mundo quer um reconhecimento, né? Desse jeito. Aí o Moisés disse, fique tranquilo, né? Alguns vão até questionar, ele até falou assim, por que eu só tinha jogado 15 minutinhos? Eu observei, eu mesmo como locutor, comentarista esportivo, eu observei. Eu tinha entrado 15 minutos só contra o Corinthians Alagoano, do campeonato todo, e pra sair para um jogo decisivo. A CRB, a gente sabe a grandeza. Mas ganhou muito bem aquele jogo, não foi? Nós sabemos a grandeza que é a CRB. E o jogo foi colocado para Pajuçara. A Moisés disse, vá, você tem a minha confiança, só faça aquilo que você sempre fez comigo. Feijão com arroz. Nos treinamentos e no jogo, não fuja daquilo. Vai dar tudo certo. É aquela confiança, mesmo que venha um torcedor, uma cobrança ou outra, mas você disse, mas tem uma pessoa ali que acredita em mim, e eu preciso corresponder a essa pessoa. Exato. Entendeu? Isso aqui que eu guardei de mim, eu disse, não, dependendo que as pessoas vai dar certo, mas eu preciso honrar essa... 5-2. A gente iniciou o jogo, tomamos 1-0, Júnior Mourinho de cabeça. Falei, tá, Jesus. Você é novo, daqui a pouco perdendo o jogo, vai mexer, tira o garoto, né? Aí Deus foi tão bom, de repente nós patou o jogo, Marielson, um chute laço de fora da área. E a gente venceu 5-2. Eu sei que depois de lá... Um resultado espetacular. Eu tava nesse jogo. Aí Deus trabalhando ao nosso favor. Aí no outro dia anunciou o nome. Não. No dia do jogo chegou o treinador. Aí quem vem? Vanderlei Paiva. Vanderlei Paiva que tinha trabalhado com você no Coruripe. Deus trabalhando da melhor forma possível, né? Velhinho é sabido, hein? Isso, aí ele chegou e disse... Falecido não, cara? Faleceu, ano passado, faleceu. Pessoa maravilhosa, entendeu? Eu lembro dele. Aí quando ele chegou, eu joguei aquele jogo. Arrumou o time do Coruripe direitinho. Certinho. Bem. Aí ele chegou e só deu sequência. Não, garoto, cheguei, fiquei sabendo que você foi muito bem, porque os volantes eram Montanha e Batata, né? Você lembra? Montanha e tinha um Batata. Eu já experiente e tal. Sim. Aí eu cheguei, fui bem no jogo, aí ele disse, não, garoto, vou manter você. Eu acho que provavelmente o Moisés tenha trabalhado com o Vanderlei lá no Coruripe, não? Trabalhou com ele lá. Então na vinda do Vanderlei deve ter tido a informação do Moisés. Isso. Né? E ele... Alguém deve ter ido lá conferir, e aí, Moisés, trago, não trago, né? Como é que foi, como é que é? E pessoa maravilhosa, veio aqui, a gente foi campeão do primeiro turno, Alagoano. Aí depois a gente perdeu o título pro CSA, que foi uma história longa, que a gente perdeu... Tinha 4 jogos pra gente ganhar um, empatar o outro. A gente conseguiu perder os 4 CSA nesse ano, não sei se você lembra. Lembro. A gente perdia aqui, perdia lá, e agora vai ter mais 2 jogos. A gente perdeu aqui, perdeu lá. E depois daquele dia, pronto, aí a gente deu uma sequência boa. Série C iniciou com o Moisés, aí a gente perdeu por confiança lá, e o Moisés caiu, aí chegou o Vica. Aí o dia a dia a gente foi ganhando confiança do professor Vica, pronto. Aí hoje quando eu falo muito do professor Vica, as pessoas dizem, não, cara, porque você era titular com ele? Eu disse, não. A palavra de Deus diz, da honra que tem honra. Eu falo porque eu trabalhei com ele, sei o profissional que ele é, e as coisas deu certo porque ele era muito profissional. No teu histórico profissional, eu vou perguntar, mas para mim já ficou evidente, mas eu quero ouvir de você.
Foi o Vica o treinador que você mais gostou de trabalhar? Foi o cara que mais te incentivou, o cara que mais ajudou? Isso, que nem eu falei, né? A gente grata ao professor Zezinho, ao professor Moisés e tudo. E o professor Vica, né? O professor Vica é impressionante. Né? Você tem que ser profissional para fazer parte do grupo dele. Como era o Vica no dia a dia? Pessoa- Era aquele cara do regime militar, daquele que chegava para cobrar, ou em alguns momentos ele era aquele paizão? Não, eu sempre falei, o professor Vica era um paizão, né? E o paizão que é paizão, nós somos pai. Nós amamos nosso filho, nós queremos o bem. Mas se o filho estiver fugindo da linha, a gente vai lá e vai dar aquele puxãozinho de orelha, né? Assim. E assim era o Vica. Só que Assim era o Vica. tem jogadores que se incomodavam com isso. E ele sempre dizia, eu não vejo o Carlos nem o Didira preocupado em chamar atenção, porque eles não me dão trabalho. Então, o professor Vica, o profissionalismo dele, eu peguei muitas coisas para mim, entendeu? E botei em prática, eu tenho visto. É que o resultado vem através disso. De responsabilidade, de compromisso, de honestidade. E esse era o Vica. Se você fosse profissional, trabalhava com ele. Se você fosse só jogador, aí procura outro clube, que aqui não dá não. E era impressionante, Josinho. Ele chegava, nós se apresentavam, ele reunia o grupo, na apresentação já, para iniciar a temporada. Ele falava, ó, aqui, quem se escala são vocês. Todos aqui eu sei, eu contratei, eu dei o aval, e eu sei que tem condições de jogar. Ele era justo nesse aspecto? Desse jeito. Jogava quem tivesse bem? Isso, comigo sempre foi assim, entendeu? E eu presenciei isso. E ele falava, só se prepare, esteja pronto. Na hora que precisar, eu quero que pronto. todos estejam prontos. Não tem esse negócio, fulano é titular. Não, todos para mim aqui têm condições de ser titular, e por isso que eu contratei, por isso vai trabalhar comigo. Só esteja pronto. E era impressionante, ó. Tinha muitos jogos que a gente jogava Série B na terça, quando o jogo era na sexta, tinha 3, 4 mudanças. Só que as pessoas não entendiam. Como é que pode? Mudou o time. Era o que ele dizia, esteja preparado. Quando eu achar que tem que jogar, vai jogar aí. E ele falava assim, ó, quando eu tirar do time, não venha me questionar não, porque ninguém me pergunta quando eu coloco. Ele falava pra gente. Então não venha me perguntar, tirou, tá? Não, só esteja pronto. Todos para mim aqui são titular. Então muitos jogos, né? Teve 3 jogos que eu fui considerado o melhor em campo. E no outro jogo, às vezes, teve jogos de eu ficar fora de relação. Mas nunca fiquei triste, porque eu olhava para ele. 2 dias atrás ele me colocou titular. E hoje, porque eu tô fora da relação, não é o mesmo treinador, não é o mesmo profissional. Eu não vou continuar gostando e respeitando. Então, quando eu tô jogando, vai ser bom para mim. Então, respeitava o professor e os meus companheiros que estavam jogando. E impressionante, Danilo. Eu tenho amizade com todo mundo, quase 20 anos de carreira. Você procurar uma história, não tem problema com nenhum jogador. Em termos de confusão, desconforto, todos são meus amigos. E os mais, que eu sou mais próximo de amizades, são quase todos de volante, porque eram os que eu mais abraçava, já para mostrar. Respeitava. Mostrar que eu não estava ali para tomar lugar de ninguém. Vai jogar quem estiver bem. Pronto. Eu me aproximava logo dos volantes, procurava se unir mais rápido possível, para mostrar que jamais eu estava ali para tomar lugar de ninguém. Eu estava para ajudar. Mas também, cada oportunidade que eu tinha, eu mostrava que eu tinha condições de jogar. Então, a briga sadia, como a gente chama, era dentro de campo. Mas fora, respeito, carisma e amizade que eu tinha. Deixa eu só abrir aqui um parêntese para registrar que nós estamos no estúdio K-Cast, aqui no populoso bairro Brasília. É o esporte de peso, que você vai nos encontrar em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram e Spotify. Herculano Formen é o que eu uso, de modernidade e qualidade, 2 lojas no centro da cidade e na Avenida Ceci Cunha. Posto Terra Nossa, comedoria escritório, radar automóveis, coleta soluções ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, e Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, além de Luna Ovos. É nutritivo, é Luna. Cal, sempre teve uma figura, e evidentemente que eu vou sempre fazer essa pergunta, o que representou na tua relação com o futebol, o que representou o Gringo? Grego, outro, né, que eu
Sou grato. Tecnicamente, o gringo conhecia bem, né, das coisas. Inteligentíssimo, né? Às vezes as pessoas não reconheciam, não todos, né? Mas o gringo, ele é impressionante a visão de jogo que ele tinha. Muitas vezes ele chegava ali, chamava 2, 3 jogadores no vestiário e dizia, ó, faça isso e isso. A gente neutraliza o adversário. Faça isso, não tirar vantagem. E tudo que ele mandava a gente fazia, pouco minuto do jogo a gente... Conferia, batia lá. Muito, muito inteligente. É impressionante. Eu assisti a um jogo do Asa lá no estádio Rei Pelé. E se você me perguntar, eu não vou mais lembrar quem era o técnico e muito menos o auxiliar. Mas eu assisti ao jogo o tempo todo com ele. Ele ao meu lado, aqui do meu lado esquerdo, e a gente trocando algumas ideias durante o jogo, né? Ele perguntava, e aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a gente conversando e tal. O Asa fez um gol de falta. E ele trabalhava com um rádio comunicador, sim, né? E ele aí disse para o cara, ele disse, ó, bate do lado direito do goleiro, faz a bola rasteira, avisa ele. E aconteceu do jeitinho que o cara cantou, pô. Então, o futebol hoje em dia tem muito disso, né? Em outros momentos era casual. Isso. Você ia arriscar, né? Mas hoje você sabe o ponto forte... Neutralizar o adversário. Para saber neutralizar, para saber tirar proveito, né, do jogo. Ô, Cal, na tua vida toda, quem foi o grande parceiro da bola? O cara que você diga assim, pô, esse cara... Não, eu não falo de comando. Eu falo de relação, de jogador. Eu vou ficar com aquele atleta, cidadão de bem, como a gente estava aqui no início, Didira, né? Didira, para mim, é uma pessoa... Dispensa comentário. Didira, né? Inclusive, acertou com a Patativa, né? Didira... Conversei com o Didira ontem, ele está no Central de Caruaru. Às vezes eu chegava jogadores, nós na Série B, né? E a gente sabe, tem aquele jogador que tem uma tecnazinha, mas já se acha, né? O cara já vem respaldado por uma carreira de grandes clubes, isso, uma coisa, rodagem, chega, né? já é o diferente, isso, né? Aí eu olhava assim, olhava para ele, olhava pro Didira, aquela simplicidade, aquela humildade. E todo canto que nós íamos nesse Brasil afora aí, quando chegava, neutraliza o Didira. Neutraliza o Didira, quase era dependente de Didira. E você olhava um menino simples, humilde, brincava com todo mundo, era gentil com todo mundo. É outro. Aí eu olhava assim, às vezes se tinha um que era para ser todo empolgado, porque geralmente esse cara, quando é a referência do time, né, já, não todos, mas tem alguns que... E o Didira era o mais simples para mim até hoje, que eu tive assim, que eu olhava para ele assim, que podia ter nós chamamos uma empolgaçãozinha no futebol, e nunca deixou subir para a cabeça dele. E ó, muitos jogos, e um dia que você tiver a oportunidade, pode conversar com o Didira, muitos jogos mesmo na Série B, eu sabia o respeito e o temor que o adversário tinha quando a gente estava com o Didira em campo e sem o Didira. E muitos jogos ele caía, eu já conhecia o meu guerreirinho, e eu dizia, ele vai pedir para sair. E onde eu estava, abria a passada, abraçava ele e dizia, ei, vai sair não. Ele, Calzinho, já vai sair não. Fica aqui, guarda posição, deixa que eu... Ajudo. Eu vou fazer ali um pouco a mais do que eu posso, mas não sabe não. Porque eu sabia a preocupação do adversário que tinha. O respeito, né? O respeito com o Didira dentro de campo. E muitos jogos acontecia de o Didira ficar mal um pouquinho e ele fazia o gol. E eu atravessava o campo, abraçava ele, beijava ele. E dizia, agora pode sair. Ele, você é fera, Calzinho, você é fera, Calzinho. Mas não é fera, porque vocês sabem essa unidade entre vocês, assim, essa boa relação. Você, Didira, Jorginho, Jota, André Nunes. Ó, Jorginho é uma pessoa maravilhosa. Tive pouca oportunidade da gente jogar junto, que é uma pessoa que eu... Vou trazer Jorginho aqui. Jorginho está em Pão de Açúcar, né? Isso. Eu falei com ele há uns dias. Eu disse, Jorginho, eu soube que você, no campo imobiliário aí em Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, você é dono da metade da cidade. Eu disse, você só quer resenha, você quer resenha. Trazer o Jorginho aqui. Ó, pronto. Outro que eu amei jogar do lado dele, só que a gente teve pouca oportunidade, porque as características eram, né, quase igual aí, Jorginho. Mas teve jogos que nós jogamos muitos jogos juntos. Era impressionante a forma que a gente se respeitava, se gostava. Eu sempre fui aquele volante que dizia assim, neutraliza fulano do time tal. Você? Isso. Sempre essa responsabilidade já era pra mim, ó. Cal é o cara, é fulano, e encosta nele.
Chegou uma hora no jogo, as pernas pesam, entendeu? O desgaste já bate. No olhar, o Jorginho já me conhecia. Aí ele dizia chamar time grande, né? E time grande, já tô ciente, respira aí. Aí encostava. Ou seja, tem outros jogadores que deixavam você ali... Morrer. Isso. E o Jorginho no olhar já olhava. Que eu tava, tipo assim, pedindo um socorro. Conheceu o parceiro. Aí o treinador dizia, Jorginho, você sabe um pouquinho, por ter essa finalização de fora da área, né? O Jorginho tem um chute potente. Sabe um pouquinho, deixa o carro mais preso e tal. Mas de tanto eu correr atrás do meio, ele olhar pra mim, não, Carlzinho, agora deixa que eu vou agora, respira aí. Aí eu ficava na função dele, tempo de me recuperar. Quando eu me sentia bem, eu Jorginho, aí, agora sim, aí eu saí. Então, são pessoas que a gente guarda no nosso coração, que a gente sabe que nós estamos ali dentro de campo, um para ajudar o outro. No prol de todos saírem bem. Então, por isso que nós ficamos aqui muitos anos, conquista. E você olhar assim, rapaz... Você viveu uma fase brilhante do Asa na Série B, né? Isso, uns 4 anos na Série B. Impressionante, né, Cal? Tipo assim, teve momentos daquela Série B que o Asa tinha 5, 6 jogadores da casa em campo, jogando. Isso, depois do Heriberto lá na Amazônia, o professor Heriberto foi embora, chegou o Wagner Benazza. Lembra? Portuguesa, São Caetano. Lembro. E ele tentou me levar para alguns clubes. Que ele veio jogar aqui com o São Caetano e com o Bragantino. E quando eu cheguei lá, ele disse, rapaz, você tá aqui, sempre tive o desejo de trabalhar com você. Eu tô, professor, vim esse ano pra cá e tal. Aí ele conversando comigo um dia, ele disse, rapaz, eu já trabalhei em vários clubes, Série B, Série A, mas eu nunca vi um clube para ter tantos jogadores bons da base. Aí eles teve um dia que eu fui jogar lá, quando passaram pra minha escalação e falou, esses 4 aqui é da casa. Série B, ele falou. Os 4 da casa, eu acho que foi São Caetano, a gente jogou, não me lembro mais contra São Caetano. Os 4 é da casa, Aí quando olhou, Caio e Jorginho, Didira e Valdívio. Numa Série B, eu tô falando. Série B. Né? Que é um nível, né? Da prateleira de cima, né? E depois o Heriberto falou a mesma coisa. Você tem tantos jogadores bons assim na Série B. Não, o jogador da casa, o compromisso dele é de fato maior? Eu creio que sim, Jânio. Por quê? Porque a gente é da cidade. A gente ama um clube. E a gente quer que aquele clube esteja bem, temporada, pós-temporada. E eu pensava dessa forma. Essa relação com quem vem de fora é que às vezes não quer porra nenhuma? A gente sempre respeitou, entendeu? Muitos jogadores a gente veio e abraçou, a gente vê que tinha responsabilidade, tinha compromisso, veio mesmo. Porque tem aquele jogador que só passa no clube. Tem outros que vêm com o desejo de deixar algo marcado, ou seja, aquele fez história, aquele jogou. Tem uns que a gente diz, passou, né? Poxa, fulano, não lembro não, porque não deixou nada marcado. Mas tem outros que dizem, não, eu vou. O histórico da tua relação com o Asa. Você já citou aí Didira, Jorginho, mas enfim, dos que vieram de fora, quem é o cara que você olhou e disse, não, eu tenho que fazer igual aquele cara, que profissionalmente aquele cara eu tenho foram muitos jogadores assim, mas eu tenho uma admiração pelo Leandro Cardoso, zagueiro. O Léo. O Luiz Mário. Né? Luiz Mário é impressionante a humildade daquele rapaz, entendeu? Porque quando ele foi anunciado aqui, era uma grande figura. A gente ficava sabendo, né? Vai chegar um meia que jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, acho que no Japão ele tinha jogado no... Aí a gente, time grande, no meio, você fica ansioso para arrumar um cara, né? Tem isso, né, Cal? Isso, quando ele chegou, rapaz, que humildade é aquela? Ele chegou a um ponto dele ter um carro, o carro dele era uma BW, meu Deus. Era uma BW, um carro portátil, entendeu? Você vê que ele é tão humilde que ele... Eu acho que ele foi com o Vic, não me foge a memória, agora foi com o Grigo. Ele perguntou se podia trazer o carro, porque ele ficou com medo de... entendi. De ser o diferente. Isso, ele disse, eu não quero isso aqui. Tá vendo como é isso? Entendeu? Aí foi falar... A importância de você ter o carro. Aí falaram pra ele, não, pai, traga que os meninos aqui, os meninos... Vão ligar pra isso. Não, os meninos... Mas o Luiz Mário foi o carro dele verdadeiramente o cara que ajudou muito. Quando ele chegou... o Leandro Cardoso é um espetáculo de pessoa, né? Um cara decente, profissionalmente, né? Então, tem até um convite do Léo, eu vou... Qualquer hora dessa eu vou lá no Rio de Janeiro, lá pra gente comer uma feijoada e conhecer as coisas boas. O zagueiro, o capitão, já me fez esse convite. Pessoa maravilhosa, pessoa maravilhosa. Ele me chama de cabelo. A Roberta, a esposa dele, né? Calzinho da Cauane, ele me chama. Pessoa maravilhosa, hein? Aí o carro chegou, é aquela coisa mais linda, você, né? Aquele carro.
De repente ele Você vê o terminava. tamanho do compromisso do cara, de Aí- saber assim, pô, E será que os se eu meninos vão chegar sentir? lá, Não, os vai achar cara, que eu sou. Aí não, pode trazer que os meninos são de boa, para os meninos não digam com isso, não. Era eu, Didira, o Silvio Carrasco, Thiago que tá agora. Thiago Alagoano. Isso é muito jogador bom da casa. O que é que acontece? Terminava o treino, aí a concentração do Asa era lá em cima, ali no Alto Cruzeiro. Era duas lá no- casas. Era... Uma era rouparia, outra era concentração. Você Eu lembra, sei, né? lembro. Aí eu Casa do Pascoal Barbosa. Isso, aí ele passava por mim, ele, vamos, quando o carro chega, eu lembro hoje. Bora, que ele já brincava com a gente, ele já se tomava com a gente ali, gostava de estar no meio da gente, o Luiz Mário, né? Aí quando o carro dele chegou, aí ele chegou sozinho num dia, eu lembro hoje. Aí ele disse, que carro é esse, hein, pai? Achava ele pai, né? Não, aqui não é nosso, aqui é nosso, já entrou na... Sim. Quando terminou o treino dele, bora, minha garotada, rapaz, eu lembro como hoje, ele botou bem uns 6 dentro do carro dele. Ai, meu. O carro, aquele carro baixinho nesse centro. Bora, vai, que for cabendo aí rapidão dentro do carro. Digo, um carro desse cara aí, bora, a partir de hoje, onde eu for, vocês vão comigo. Então ele trazia a gente pro Legal. treino. Isso só levava pro traz treino. uma relação confiável, né? Isso, e Assim- ensinamento pra gente, né? De humildade, né? Cara, Exato. Corinthians, Grêmio, Japão, cara, com condições financeiras Eu maravilhosas. tudo. tive um momento assim que eu já contei aqui, por isso não serei Luiz Mara é uma pessoa maravilhosa. repetitivo, mas ele deu provas assim de um profissional digno, É. de um profissional extremamente comprometido. E uma coisa, assim, que eu gostava do Luiz Mara, ele chama Calzinho. Calzinho, você já sabe, né? Eu me entrego ali até onde eu consigo, né? Ele já tava com a idade já, né? Mas enquanto ele tava no jogo, ele era intenso. Aí chegava perto dele, saía assim no segundo tempo. Aí ele, pá, já sabe, né? Aí a gente tem que sair a aplaudir, né? Aí ele chegava, tipo, eu, o Odálio, o volante Ricon, que jogou aqui no Asa. Rincon, Na Série B, era mais a gente jogava na Série B. Aí ele só já sabe, né? Um guerreirinho desse que rouba a bola, já sabe, aquela bola longa. Mas dê mesmo pra sair na linha de fundo ou na lateral, que é pra ele velocidade. Só que ele ia chegar mais na bola, ele ia dar aquele carrinho e a torcida. Aí ali ele já metia. só pedir para sair. Isso, mas já tava ciente que ele ia sair naquele momento. Ah, isso, Cal, teve uma figura Era a daqui, benção. das antigas, né? Humberto Garoto, lá, Humberto das Cacimbas, do Bar do Garoto. Sim. Aí ele contava pra gente na resenha ali no Colégio Bom Conselho. Ele jogou profissionalmente no Asa, né? Aí teve um jogo que Garoto acho que fez 2 ou 3 gols, uma coisa dessa, e na hora de pedir para sair, aí ele pediu para sair, para ser substituído. Quando o cara ameaçou entrar, aí ele dizia, Josenildo, Nelson Filho, tu acha que eu não ia sair deitado na maca depois de fazer 3 gols? Desse jeito. Aí eu deitava, só saía na maca. Tem jogador que tem isso mesmo. E o Luiz Mara era esse lance, entendeu? Quando dava ali os seus 30 e pouco, né? Que já sabia que era quase todo dia que você presta atenção que ele era substituído no segundo tempo da Série B. Mas foi um jogador muito essencial. Não, demais. Muito Aí, essencial. quando tava próximo dele sair, ele dizia, já sabe, pegou a bola, aquela velha bola longa, né? Calzinho, vou lhe fazer uma pergunta. Vai fazer. Ninguém nunca ouviu falar nada do seu extracampo aqui. Uma coisa extremamente profissional. Também. E na barca, os caras incentivavam. Vamos lá, Cal, não sei o quê, papapá. Tinha isso também? Tinha muitos convites, entendeu? Mas é que nem a gente falou, Você né? tomou uma cervejinha na tua época? Já não sido Socialmente. Isso, socialmente. Eu ainda tive uns 12 anos atrás, né? A gente, e que nem você falou, era um momento, meu aniversário, casamento, ali com a esposa, e um negócio de família mesmo. Sei. Mas oportunidade, e hoje, graças a Deus, não tenho visto nenhum de bebida, não, isso aí, graças a Deus, né? Mas, como você falou, no meio do futebol, as propostas é muito, entendeu? Mas eu sempre zelava pelo aquilo que Deus tem me dado. Uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, uma profissão maravilhosa. E a gente sempre disse não, porque sabia que isso aqui não combinava. Mas tem. Como é que o Vampeta chama, rapaz? É uma coisa que o Vampeta diz. Tem os demônios. Ixi. O Vampeta diz assim: rapaz, aí você não quer nem beber, pô. Mas não, os demônios isso, chegam, pronto, bora. É. Aí tem os demôniozinhos que fica provocando. O Vampeta tem esse negócio de falar isso. E até hoje tem, entendeu? Mas eu tomava a decisão, não quero. E futebol, se você não tiver cuidado, as propostas é grande para tirar você do foco, entendeu? Com certeza. E em que momento você entendeu que o futebol podia mudar a tua vida? quando eu tive, vamos dizer assim, né? Olhei para um lado, para o outro, as dificuldades, né? O estudo não era
pouco. E a minha saída que tinha era no futebol, porque a gente viu comentar, né? Jogador ganha dinheiro, jogador ganha dinheiro, ganha dinheiro. E por ter essa vontade e sonho de jogar, eu digo que é a minha oportunidade de conquistar algo, construir a minha família. E a gente trouxe isso pra gente, dentro da gente, de a oportunidade que eu tenho de amanhã ou depois ter algo é no meio do futebol. Foi generoso com você, Cal? Deu para ganhar um dinheirinho? Isso, graças a Deus eu posso até dizer aqui com convicção que até hoje o Senhor Jesus Cristo tem nos ajudado, tem cuidado, porque Deus nos proporcionou coisas boas no futebol e a gente sabe que através disso a gente estamos sobrevivendo até hoje no cuidado, né? Na bondade dele, que eu digo que foi a bondade dele, porque hoje a gente vê, até a gente voltar um pouquinho atrás no Paulo Silva, hoje eu vejo muito menino da base que se hoje existe esse Paulo Silva como treinador, muitos meninos iam ficar para trás, entendeu? Porque hoje a meninada tá jogando mais fora dos gramados que dentro dos gramados. Hoje está deixando mais a vaidade tomar de conta do que o próprio futebol. Impressionante como a criançada de hoje quer fazer o que vê na TV. Isso. Aí ele só quer uma chuteira igual àquela, só quer andar como jogador, já quer deixar o cabelo, né, alinhado, como ele vê lá o fulaninho, cicrano e tal, não sei o quê. É impressionante, né? Desse jeito. Aí, por isso que eu digo, se hoje existisse mais Paulo Silva, ou você se profissionalizava desde novo ali, ou entendesse que você tem que mostrar que é bom de bola e corresponder dentro das 4 linhas, porque fora de campo que nós mais vê é Neymar. Agora, quando chega dentro das 4 linhas, cadê? Eu até uso isso como exemplo, tem alguns amigos, sobrinhos meus que estão buscando, né? O Fabão estava até agora no futebol baiano, o João Vitor disputou a Copa Lagoa pelo Jaçobá, estão buscando ver, né? E eu sempre falo para eles, é dentro do gramado. Hoje, Cal, é mais fácil ou é mais difícil em relação à tua época? Eu posso dizer que é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, porque no nosso tempo, pra você ver, quando o profissional precisava, era 1 ou 2 no elenco para fazer o treino coletivo que chamavam. E aqueles 10 minutinhos para você era uma decisão que você tinha jogado pelo profissional. Você ficava numa felicidade tão grande. Hein? Amanhã eu vou treinar no profissional. Você recebia um convite. Amanhã vai treinar lá com o profissional. Isso aquilo ali para que fosse uma final do Copa do Mundo. E hoje eu vejo os meninos e o nosso horário de treino. O professor Pita, quantas vezes o professor Pita treinou a gente ali naquele campo de areia? Pode perguntar ao professor Pita se tiver uma oportunidade de dia. 12h30, 1 hora, naquele campo de areia, no César Cunha. No sol aqui. Sol quente, que aqueles calos de sangue era direto no nosso pé. E hoje os meninos têm uma oportunidade de treinar o mesmo horário do profissional. Hoje você chega lá, a sua cestinha, com seu materialzinho, o mesmo padrão do profissional. Toda hora tem a oportunidade de fazer jogo-treino contra a equipe profissional. Toda hora é chamado para treinar com o profissional. Basta só querer e focar. Um dia, o Jorge, ele tá aqui no Aço, preparador de goleiro. Um dia... Jorge. Aí eu, como era novo, ele Odália, aí nós pegávamos a relação, nós jogávamos pelo sub-20 do Coruripe. Fazia parte do grupo, aí não foi relacionado, aí joga com Moisés, entendeu? Aí um dia o Jorge, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro das coisas boas que as pessoas foi usado pra minha vida, me ensinar, eu guardo tudo. Aí o Jorge chegou e disse, Carlzinho, faz favor, lá no Alambrado do Coruripe. Ele disse, você tá desse lado aí, né? Eu disse, estou. E eu tô aqui, né? Isso aí. O que é que tá nos dividindo? Aí eu disse, só esse lembrado. Ele disse, o que ele divide da base profissional é só isso aqui. Você acha que você não tem dificuldade não de passar daí pra cá? Aí eu entendi. Ou seja, só tá dividindo hoje é a categoria. Mas a mesma oportunidade, o mesmo local profissional você tá. Basta você querer passar pra cá. Aí eu entendi. E todos os dias eu tô lá do profissional. Todo dia eu tô treinando com o grupo profissional. Todo dia o treinador profissional tá me vendo. Cabe eu querer estar aqui. Aí eu tirei um pouquinho o foco dos jogos que eu fazia pelo Sub-20 e comecei a focar, não, agora eu vou começar a jogar aqui. Eu vou começar a jogar no profissional. E as coisas foram fluindo. Daqui a pouco chegou o Flávio Barro, começou a me botar nos jogos do Coruripe. Chegou outro, começou a botar. Teve recentemente por aqui. No Muricy. Muricy, foi. Muricy. Foram muitos treinadores que a gente teve, né? Eu tenho um amigo, meu amigo Carlos, né, que reside lá em Maceió. Aí encontrou com ele na praia e disse, eu tenho um amigo em comum aqui, vou ligar para ele. Aí quando me mostrou, aí é Flávio Barros, aí a gente fez uma resenha boa lá. Gente boa. Cara, o que é que você acha que falta para surgir? Vamos falar de Arapiraca, não vamos para o mundo não. O que é que você acha que falta para surgir novos jogadores igual ao Cal?
Igual o Cal, igual o Didira, igual o Valdívia, igual a Jota, Jorginho. Hoje, né, a gente está acompanhando, o Asa está voltando novamente, né? Olhar para a base, tem amigos nossos que estão com um trabalho lindo aí, que tem alguns meninos nossos lá do nosso projeto que também já estão fazendo parte dessa base, mas que eu vejo que falta é uma pessoa como o Grigo, como o Vica, como o Moisés, que acredite e tenha personalidade para voltar para jogar. Porque você pode ter a qualidade que for. É preciso ter, além da qualidade técnica, além da formação profissional, precisa ter coragem também. Tem coragem. Porque tem ninguém pipoca, não pipoca, não? Pipoca. Não bota para jogar. Não bota. Com medo. E só o Vica e o Griga aqui e o Moisés. Você vê que foi muitos jogadores que eles subiram profissional e todos vestiram a camisa do Asa. E hoje muitos estão rodando esse Brasil afora ainda. Vou tomar uma aguinha. Pode tomar. Hoje tem muitos que estão atuando ainda. Mas se você for olhar, o Vica botou na arena para jogar o Grigo. O Grigo chegava assim e dizia, treine, que já tá você para jogar. Moleque novo. Treine, se prepare que o Vica tá você para jogar. E o Vica botava. Chegava assim e dizia, amanhã você vai jogar. Era desse jeito, professor Vica. O Vica, ele... Eu vejo isso, que falta ainda esses treinador que, não, mesmo fulano é de nome e tudo, mas o momento agora é do menino, bota o menino pra jogar. O Vica, ele tem uma proposta de jogo que ele sempre utilizava você ali, porque normalmente ele fazia o zagueiro pela direita, Isso. o zagueiro pela esquerda. Quando o Asa não tinha Quando o Asa tinha a bola, aí isso aqui era desfeito. Você saía disso aqui e avançava um pouco mais. Quando o Asa não tinha posse de bola, aí você voltava para fazer. Isso. E assim, era uma coisa que acontecia com naturalidade do jogo, mas era quase imperceptível. Isso. Né? Às vezes as pessoas não entendiam que o Asa estava ali com três zagueiros. Com três zagueiros. Mas ele utilizou muito, né? Muito e foi aí que você se firmou, né? Muito esse esquema. E as pessoas diziam, não, mas o Asa hoje não vai com três zagueiros, não. Mas quem tem experiência no futebol, você ia enxergar. Muitas vezes no momento do jogo mudava, né? O cara adiantava, hoje o cara tá ali como terceiro zagueiro. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, fazia a sobra dos dois zagueiros, lá direito e esquerdo. E você vê que no nosso tempo da Série B, nós tínhamos um lateral direito, o Tamandaré. Que era pra cima, o né? lateral esquerdo nosso também era muito intenso. Quem era o esquerdo? O Maurinho, começou o Maurinho na esquerda. O que é que acontecia? Esses dois laterais, ele podia ser feliz pro ataque, ele não tinha aquela preocupação de automaticamente já voltar aí, porque ele tinha um calzinho. Aí o que é que acontecia? O lateral vinha por dentro, respirando, guardando posição. Porque, assim, na conjuntura da armação tática, o lateral ele nunca deve voltar pela linha que foi. Por dentro. Ele tem que voltar fazendo aquela parte por dentro, isso, como você colocou. Isso. E aí é onde tem a necessidade evidente de você fazer a sua cobertura. Aí muitos não entendiam, o cara não passa no meio de campo, mas para quem entende futebol sabia a responsabilidade que eu tinha ali, o quanto era importante para o setor defensivo. Você viu, o Tamandaré muitas vezes vinha aqui, parecia que era ele o volante, e eu tava lá. Ele nunca tomava a bola nas costas, os caras nunca chegavam pro lado dele. Quando a bola saía lateral e tudo, automaticamente a gente trocava de posição. Então era essa função que o Calzinho tinha dentro de campo. E muitas pessoas não entendiam. Quem foi o cara? Eu me recordo de eu acho que foi um jogador da Portuguesa, se eu não estiver enganado. Mas quem foi o cara que você disse, meu Deus do céu, eu vou ter que marcar esse cara de novo, velho? Esse jogador da Portuguesa é uma história, vai continuar. Quem era ele, tu lembra? Edmo, né? Edmo, uma coisa assim. Isso. O jogador que eu joguei várias vezes, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, era o Cascato, que jogou no ABC, você lembra dele? Ele jogou aqui também. Pronto. Não jogou aqui? Então, ele ficava incomodado quando ele sabia que era contra o Asa, porque ele sabia a marcação que ia ter, e eu também, ele tá aqui, jogador chato de ser marcado. Tanto ele como o Cajá, que jogou no Ponte Preta, Bahia, no Goiás, Canhotinho. Isso, Canhotinho. Sei. Então esse jogador, o Ed não foi nem assim... Mas esse da Portuguesa, você matou ele. Isso, o que acontece ali? Por isso que eu digo a importância do Vico, do Grigo, nem nós falou. O Grigo acompanhando e a Portuguesa era chamada Bassalusa, né? Batendo todo mundo na Série B. Aí o Grigo chegou e disse, Calzinho, a Portuguesa é dependente do Ed. Se neutralizar ele, grande chance de nós ganhar esse jogo. Aí eu lembro como hoje o Vico chegou e disse, Cal, eu sei que você, né,
taticamente sempre você foi obediente e continua. Mas esse jogo eu vou precisar mais ainda. Praticamente vai ser 2 jogadores a menos nesse jogo. Praticamente vai ser só 20 em campo. 2 vai ter que estar fora do jogo. E esse aí eu não jogo, mas também não deixei de jogar. Aí, eu brinco com o Oséias, porque na época, sabe quem é o Oséias? Sei. O Oséias eu trouxe da Bahia para cá, novinho, 19 anos, para jogar no Asa, e aqui ele ganhou uma função para marcar o Peu. E o Peu voando. Acabou o primeiro tempo. Aí chegamos no vestiário e disse, cadê o Oséias? O Oséias desceu junto com o Peu, foi pro vestiário do CSA, que era para não dar brecha pro Peu jogar, né? Desse jeito. Aí você matou o Edmund naquele Isso. Aí quem sofreu uns 3 dias foi o Vitinha, lembra do Vitinha? O Pontinha. Eita, o Vitinha é uma benção. Isso, é uma benção ali. Eita, uma pessoa maravilhosa. Aí ele ficou 3 dias treinando no esquema tático para português jogar. Eu vi que ele só faz com ele, faz. Vá no campo, vá no outro, que o carro vai fazer a função que eu pedi a ele. Eles treinar um dia contra o carro já é ruim, imagina 3 dias esse cara no meu pé, o Vitinho brincando, né? E assim foi feito. Porque então, o Vitinha fez a função que o Edwin ia fazer na portuguesa. Que ele vinha fazer. Pra mim encaixar certinho, entendeu? Encaixar certo. O que acontece? O Edwin, quando ele não pegar porque tem treinador que não quer jogar um jogador individual, diz, não precisa isso, guarda setor. Tem jogos que a gente fica posicionado. Mas naquele dia não foi guardado só que setor, não. Você foi o tempo todo. Não, mas deixa eu explicar, porque no Vic disse, se você ficar aqui, o cara é muito inteligente. Ele tem uma bola longa, ele enxergar um espaço que você sabe que tem jogador que só precisa uma vez pegar na bola que... Aí o que acontecia? O Grico acompanhando o jogo da portuguesa, quando ele não estava recebendo bola no campo ofensivo, ele ia nos pés do primeiro volante, do lateral buscar, ele vinha de frente. Aí o Vica disse, se eu guardar você aqui, eu sei que quando ele passar aqui, aí você neutraliza ele, que eu confio em você. Mas o problema está quando ele sai daqui, que ele vai buscar a bola. Então, onde ele for, você vai com ele. E ele ia lá buscar aí ele começou o jogo, tal, aí eu lembro como hoje nós iniciamos com a bola, tal, ele caiu no nosso campo, aí ali eu encaixei. Aí ele ficou uns 7, 8 minutos sem receber bola. Aí eu achei ele acostumado a jogar contra outros adversários. Com liberdade, com autonomia. Vou buscar a bola no meu campo, porque o cara não sai daqui, que geralmente o treinador diz, não sai, guarda a posição, deixa ele buscar a bola no campo dele. Só que quando ele foi, aí aí ele foi no lateral, ele foi no primeiro volante. Aí nós começou. Aí ele falou, e você não vai jogar não? Eu disse, sim. Aí ele disse, você não vai jogar não hoje? Aí eu disse, estou jogando. Aí ele disse, você vai pegar na bola não? Ele disse, não, eu não pego na bola, nem você pega na bola. E vai assim, e vai ser assim o jogo todo dia. O meu jogo hoje é não deixar você pegar na bola. Até que ele se irritou, ele me deu um pisão, depois ele foi expulso. Foi, né? Mas porque vai perdendo a paciência. Perde a paciência, entendeu? Aí eu imagino, sai daqui, menino. Teve uma hora que o treinador era o Jorginho. O Jorginho foi dar uma instrução a ele, aí eu fui lá na beira do campo, aí ali desisti. Não dá pra falar nada, não, o cara tá escutando tudo aí. Aí ele me deu um empurrão, né? Eu falei, eu tô só marcando você aqui, que eu nunca gostei de agressão, nada. Aí ele, rapaz, deixa ele falar aqui. Eu disse, fala, eu tô dentro de campo. Os torcedores estão falando, eu tô escutando. E ele vai falar. A torcida começou a vibrar naquele momento. Aí a gente ganha mais um gásinho e tudo. E até hoje os meninos brincam, disse que eu fui levar ele no aeroporto e tal. Mas foi em prol de quê? Da família Asa. Quem saiu vencedor ali não safou o carro. Foi o conjunto todo. É verdade. Cal, como é que surgiu o projeto social Cal 5? Como eu falei, no início eu tinha esse desejo de realizar... Aliás, vamos logo abraçar o nosso amigo Wilson, né? Isso, o professor Wilson está lá com a gente, né? o professor o Everton. A gente estamos lá com esse projeto há 5 anos. E quando surgiu, aí eu fiquei pensando, eu falei, escolinha, mas escolinha tem muito. Aí Jesus disse, ei, o que é que você carregou a sua carreira toda nas suas costas? Aí eu, número 5, eu falei, eu vou botar Cal 5. Aí eu botei Cal 5 e estamos aí 5 anos. 3 vezes na semana com os meninos lá, e a gente vê alguns meninos já tendo oportunidade, como falei, aqui no Asa, outros em outros clubes. Alguns alunos nossos ganhando bolsa em escola particular para estudar e representar a escola através de futebol. Inclusão social. Eu estive lá, conheci o seu projeto, gostei de toda a rotina de trabalho. Isso. Né, os meninos bem orientados. Desse jeito. A gente procura passar para eles esse ensinamento da importância de honrar pai e mãe. Eu explico para ele. Eu sempre digo, isso tem que estar aliado. É o jogador com o cidadão. Né? Se lá na frente não der certo, não vingar como jogador, isso. Aí ele vai, naturalmente, estar preparado para a vida. Desse jeito. Essa é a preocupação que a gente tem, entendeu? Porque a gente vive no futebol, você tem uma quantidade de atleta de 50, 100,
a gente sabe que não todos vão vingar, mas aqueles que não for profissional como jogador e outra área, mas caráter, formação de cidadão de bem. E é isso que a gente passa para ele todos os dias. E esse projeto está indo bem, né? Graças a Deus, né? Tem aparecido pessoas para nos apoiar lá, como nosso amigo Josinho Souza abraçou, sempre nos apoiou ali, acreditou. Deus tinha mandado outras pessoas lá também. A gente tem uma turma adulta que alguns pais participam, outros são amigos nossos também, que é segunda e sexta-noite, né? Cuidar um pouquinho da saúde, aqueles que gostam de jogar um futebolzinho no final de semana. Queria até mandar um abraço para todos também, da turma do outro Cal 5. Fique à vontade aí. E a gente tem lá no Inclusão Social, a gente abraça todo mundo, como você conheceu o nosso artilheiro Tiago, né? Tem o Renato agora também, que você conhece, da natação. Tem alguns meninos, tem um autistazinho, e vai lá e a gente abraça. Você trabalha bem com essa turma do grau de autismo, desse né? jeito. Aí as mães chegam pra gente... Eu vi um lance do Tiago batendo um pênalti, foi um gabarito, rapaz. Ali foi na ABB. Muitos pais chorou, porque a gente treina os meninos lá 2 vezes na semana, e quando tem uma oportunidade a gente faz um joguinho contra outro projeto, mas o meu objetivo não é competitividade, o meu objetivo é ensinar os meninos. Porque para mim, Josinho, até ter 12, 13 anos é uma fase de você estar aprendendo, você está evoluindo. Aí você vai orientando Isso. Aí, porque assim, lá você não forma time para disputar campeonato. Não, assim? eu quero deixar o atleta preparado para as oportunidades que vai surgir. A oportunidade, ele tá bem. E tem sido assim, muitos alunos nossos têm saído fazer teste e têm passado. Por quê? Porque hoje o jogador de futebol, ele é fundamental, o fundamento. Passe, domínio, posicionamento tático. E onde é que você aprende isso? Na escolinha. E hoje eu vejo nada contra e respeito, mas você jogar numa arenazinha um menino de 7, 8, 9 anos, com uma competitividade de alto nível, eu acho que não é legal ainda. Por quê? Porque Josinho, a gente tem experiência no futebol. A gente vê jogadores rodados de nome, que pega o Maracanã lotado, que ganha bem com todo mérito, que não precisava sentir pressão, mas quando a torcida começa a pegar no pé, xingar, acaba o atleta. Acaba o profissional. Aí eu me pergunto, e uma criança de 7, 8 anos sendo cobrada? Um joguinho daquele, o menino perde, os coleguinhas saem frustrados, cobrando dele porque ele perdeu um gol, perdeu um pênaltizinho ou perdeu uma bola. Como é que vai ficar o psicológico daquela criança? Será que ele está preparado para aquela cobrança naquele momento? Então eu enxergo de 7 a 12, 13 anos uma preparação. É treinar os meninos. É ensinar os meninos que eles precisam. Depois dos seus 14, 15, os meninos estão com o psicológico preparado para uma cobrança de competição. Nada com eu respeito, entendeu? Por isso que, graças a Deus, hoje eu não participei de competição, por causa que eu não acho ainda o momento de um menino ir para uma competição, porque para nós o resultado é o que menos importa. Mas o seu trabalho tem surtido assim um efeito positivo e eu recomendo a Cal 5 porque Obrigado. A gente conhece a qualidade do Cal, né? A gente conhece o ser humano, a constituição profissional do Cal, a relação da família dele com a esposa, com as filhas, e assim, eu recomendo de fato, né, esse projeto Cal 5. Né? Tanto ele como a estrutura de trabalho dele, Obrigado. A comissão dele são pessoas decentes. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. Onde é o endereço? Jardim Esperança, Jardim né? Esperança. Muitos conhecem ali como antigamente Bairro Barrigudo, né? Que são os campos do Vaninho. Lá na Barriguda, nos campos do Vaninho. Estamos lá localizados. Pois bem, Cal, nós estamos trabalhando com os nossos apoiadores, o Herculano Formen, o Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, KT Transformando Vidas, Inspirando Pessoas e o queridinho da cidade, Supermercado São Luís, além de Luna Ovos. É nutritivo, é Luna. O podcast Esporte de Peso é mais do que um podcast. O Esporte de Peso é uma plataforma dedicada à valorização dos atletas e do esporte em Arapiraca. Acredito muito que o esporte é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e da nossa cidade, da nossa Arapiraca. Então, vamos continuar trabalhando firmes aí, né, pelo social, pelo cultural e pelo esporte. Cal, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. É uma honra muito grande ter uma pessoa com a trajetória exemplar como você tem.
E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final, né, para quem está nos acompanhando em todas as plataformas digitais. Eu que agradeço mais uma vez, né? Sou grato pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer a Deus sempre ter pessoas boas que acreditam na gente, apoiam o nosso trabalho. E muito lindo, gente, né? Isso aí que você faz não só com o amigo Carl, mas com todo jogador aqui de Arapiraca. Tenho certeza que vai vir mais profissionais aqui. E eu deixo uma mensagem de fé, né? Para cada um de nós, né? Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre procura andar nesse caminho, sempre procura ser verdadeiro, porque Deus abençoa cada um de nós. Eu quero deixar uma mensagem para o meu amigo Josinho de Souza. Pois não. Agora senti vontade de compartilhar essa palavra com o meu amigo. Em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a vós, seja forte e corajoso. Não se apavorem, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém, assim seja. Nildo, Deus, Ele é maravilhoso. Deus tem honrado o meu amigo Josinho Souza e vai honrar mais ainda. Amém. Porque um dia ele fez uma promessa e ele só pediu para o meu amigo ser forte e corajoso. E você tem sido. Amém. E Deus manda dizer que tem muitas coisas ainda que precisam ser realizadas nessa cidade através do meu amigo Josinho Souza. Amém. E Ele manda dizer a você nessa tarde, continue com essa força, essa garra, essa determinação e esse amor que você tem no coração, como Ele nos ensinou no mandamento dele. Primeiro, amar Ele acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. E você ter amado a todos. Amém. E o que está nesse coração é a bondade de fazer o bem ao próximo. E Deus diz, continue sendo forte. E grandes coisas ainda eu vou fazer através da sua vida. Você crê, meu amigo? Amém. Obrigado. E tudo que Deus tem feito aí é promessa. Mas é só o começo. Ele ainda tem mais. Porque Ele conhece o coraçãozinho que está aí. Assim seja. Gratidão, estarei sempre à disposição para nós estar falando aqui do amigo Carl, do projeto, da nossa carreira. E só agradecer a Deus por tudo que tem nos proporcionado na vida, por oportunidade, por pessoas boas. Sou grato. A palavra é gratidão. E fique na paz e Deus é contigo, meu amigo. Carl, muito obrigado por ter vindo. Viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz. Leve meu carinho lá para toda a sua família, para suas filhas, para sua esposa, atenção. Obrigado. E foi um prazer muito grande. Foi, assim, um momento espetacular. Amém. Bom, sob todos os aspectos. Um forte abraço, hein, Carl? Muito obrigado. E peço desculpa por um momento aqui a gente chorou, mas... Não, mas foi ótimo. Foi ótimo vivenciar tudo isso. Obrigado, Jesus. Valeu, Forte então. abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado sempre pela companhia.